Histórias do Rei Arthur e de seus cavaleiros da Távola Redonda inspiram a imaginação humana até hoje. Mas não apenas histórias de aventura como Senhor dos Anéis, as grandes sagas de Dungeons & Dragons, mas também nós temos material ligado justamente às histórias de horror e suspense que absorvem desse material. Pois venham comigo então para duas narrativas de terror que estão no meio das histórias do Rei Arthur, das suas histórias originais, lá do século 13 e 14 ainda por cima. E duas histórias que vocês vão perceber, uma que temos dragões, outra que temos espadas, que influenciam determinados elementos até hoje e que vocês vão descobrir no finalzinho de cada história. Pois bem, eu sou o Luiz do Monstros e Aventuras e vamos começar primeiro com a narrativa da Santa e do Demônio. Mais precisamente, vamos retornar a quase 2000 anos atrás, no início do cristianismo, dentro das ilhas da Grã-Bretanha, onde tínhamos uma jovem donzela extremamente bondosa, pura, só que ingênua e pouco instruída, que foi seduzida por um cavalheiro extremamente forte, elegante, mas com hábitos meio estranhos. E o que acontece quando ela fugiu de casa para ficar com esse rapaz, ela acabou engravidando e vendo que coisas estranhas estavam acontecendo, tendo visões estranhas ainda por cima, ela descobre que ele era simplesmente o diabo e que tinha escolhido ela justamente por ser tão pura e santa para que o filho dele pudesse nascer e governar a terra assim como ele governava o inferno. A mulher ficou desesperada, viu que havia sido manipulada e para isso ela acabou indo numa igreja onde se tornou uma beata justamente para tentar se purificar daquele mal. A criança então nasceu, mas graças a toda aquela transformação interna que ela teve, ela pegou e toda a proteção lá das outras freiras que acalentaram mesmo tendo acontecido tudo aquilo. Ele pegou e a criança nasceu bem, não nasceu um demoninho, não, nasceu uma criança com aparência normal, porém com algumas habilidades herdadas do pai. Ela nasceu com o poder de ter visões, tanto do passado quanto do futuro, por isso que inclusive a mãe estava tendo aquelas visões. E o que acontece? Ela pegou, viu esse garoto, amou ele, e o que acontece é que deu a ele o nome de Merlin. Pois é, gente, essa é uma das versões das histórias do Mago Merlin, e continuando um pouquinho essa versão para vocês descobrirem o que aconteceu no futuro, é que ele teve uma infância e uma adolescência não das melhores, já que o pessoal da aldeia não via muito bem ele não ter basicamente uma mãe de verdade, né? Já que inclusive ninguém ia poder colocar que a freira teve um filho, porque ia deixar horrível não apenas para ela, mas para o convento, apesar da criança ser secretamente cuidada por ela, né? Ela era quase como uma órfã no meio das outras crianças, e uma criança sem pai, e com vários boatos malvados, inclusive parte desses boatos espalhados inclusive pelo próprio demônio, né? Afinal, o filho dele não tinha se tornado o destruidor do mundo que ele queria. Pois bem, à medida que o jovem foi crescendo, foi virando adolescente, jovem adulto, e o que acontece? Numa das regiões estava sendo construída uma nova parte do reino, e lá estavam tendo grandes tremores de terra misteriosamente toda noite a partir do momento que começou a construção, fazendo com que tudo fosse por água abaixo. Então, o que acontece? O rei chamou os seus sábios para saber o que fazer. Os sábios, então, tentaram várias coisas e rituais. Um deles acabou invocando o capiroto, que pegou e disse: olha, vocês têm que pegar o sangue de um jovem que não é totalmente humano e passar e aspergir esse sangue em cima do local para ele pegar e deixar de ser amaldiçoado. O pessoal acabou sendo convencido dos sábios, inclusive porque eles sabiam das histórias, boatos envolvendo uma
adolescente, uma criança que virou uma adolescente, que o pai tinha altas chances de ser uma criatura não humana lá no meio, que era o Merlin, e pegaram ele, e os soldados foram lá e trouxeram ele pra corte. E o que acontece é que quando o garoto foi conversar com o rei se surpreendeu pela sabedoria e conhecimento dele e disse: ok, quero saber o que você deve fazer ao invés dos sábios para poder pegar e vamos ver se o seu jeito funciona, senão a gente vai sacrificar você, né? Aí ele disse: olha, tô tendo uma visão, em tal região, de tal ponto, vocês vão fazer um buraco e escavar lá. Aí então vai ter água, vocês vão drenar toda essa água e isso vai resolver o problema de vocês. Ele ficou um pouco estranho, mas como tinha que fazer escavações de qualquer forma para conseguir pegar e construir o terreno, o pessoal concentrou todas as escavações naquele ponto. E justamente apareceu um lago lá. E dentro desse lago começou a se agitar umas borbulhas. Mesmo assim o pessoal começou a drenar, e no meio da drenagem brotam 2 grandes dragões, que na verdade estavam brigando lá dentro toda vez que o sol descia, e por isso que toda noite ocorriam aqueles grandes tremores, evitando a construção. Só que, como eles finalmente foram libertados, tendo uma zona muito mais ampla para poder lutar, eles conseguiram assim ter sua grande batalha final, com um dos dragões morrendo e o outro se libertando. Então, o que acontece é, com isso, as sabedorias de Merlin ficou conhecida por toda a corte e outras cortes. E aí, então, o próprio rei pegou e perguntou: nossa, poderia nos explicar melhor do que isso aconteceu? Aí, então, o que acontece? O Merlin pegou e disse: olha, com todo o fato do dragão ter destruído o outro, isso aqui me provocou uma visão, e ela mostrou que um dragão também vai derrotar você, e você vai deixar de ser o tirano que comanda esse reino. E ele estava certo, porque Uther Pendragon de dragão, né, pegaria e derrotaria o tirano, e o seu filho dele se tornaria Arthur Pendragon, o rei dos bretões. E aqui a gente acabou de ver qual é uma das primeiras histórias que a gente conhece que tiveram um grande impacto, justamente de um meio demônio. Pois é, vocês que gostam de histórias como do Hellboy, o Etrigan, metade dos animes que tem por aí, muitas dessas histórias envolvendo um herói meio demônio não tem um certo grau de influência, maior ou menor, no caso do Hellboy muito forte, inclusive se vocês repararem, sobre essa história do Merlin. E a próxima saga aqui, pra falar pra vocês, é de uma espada poderosa que não é a Excalibur. A segunda história é do poderoso Sir Balan e de sua tragédia em busca pelo poder. Lembrando que, se você estiver gostando, eu vou continuar ainda nesse vídeo história, coloque aqui embaixo no canal, nos seus comentários, curta e compartilha, gente. Pois é, Sir Balan, ele era um cavaleiro valoroso, ele e o irmão dele, e o que acontece? Ele acabou fazendo uma pequena confusão e cometendo alguns crimes num acesso de fúria dentro da corte do rei Arthur, e por isso foi preso. Só que o que acontece? Quando ele estava na prisão, no final do seu cumprimento de pena, surge uma mulher de um reino distante, com uma espada magnífica dentro de uma bainha, e bem grande, dizendo: atenção aos cavaleiros do rei Arthur, eu trouxe uma espada poderosa para quem dar para aquele que me ajudar a destruir o mal que aflige o meu reino. Só que para isso apenas o cavaleiro mais valoroso vai conseguir tirar dessa bainha mágica, e a espada depois vai guiar vocês para poder pegar e destruir o mal que se encontra lá fora. Todos os cavaleiros tentaram tirar a espada da bainha, o próprio rei Arthur tentou e não conseguiu. Então eles pegaram e começaram a pegar: nossa, será que tem mais alguém? E o que acontece é que o Sir Balan, que estava na prisão, os prisioneiros tinham escutado, disse: não, eu quero testar também. O rei Arthur disse: não temos nada a perder, vamos nessa. Pois bem, Balan pega, tira a espada, fica maravilhado com ela, e a garota diz que a espada guiaria ele.
Pois bem, assim que a garota saiu, entra em seguida a Dama do Lago numa visita para o rei Arthur, a dama que foi a mesma responsável por criar a espada mágica do rei, e o Ser Balan, no acesso de fúria, decapita simplesmente a Dama do Lago. E o rei Arthur fica apavorado, dizendo: não, como você fez isso? Eu sei que ela é uma criatura mágica, então você teoricamente não destruiu ela, ela vai se regenerar, mas por que você fez essa atrocidade? Ela disse: não, porque ela pegou, destruiu minha família, eliminou meus pais, etc, né? E em seguida o rei Arthur pega, expulsa ele do castelo, e em seguida aparece o Merlin dizendo para Arthur: você não devia ter deixado aquela mulher fazer aquele teste com vocês. Aquela espada é amaldiçoada. Ela é criada para destruir cavaleiros, porque ela, de um lado, ela é quase indestrutível, só que do outro, ela levará quem usa para um caminho de destruição. Nesse processo, o rei Arthur é apavorado, manda cavaleiros avisar Ser Balan. Ser Balan não liga, pois na verdade ele quer viver a alta saga de aventuras dele, dizendo: não me importo com esse caminho de perdição. Se eu conseguir pegar e mostrar que eu sou um cavaleiro valoroso, tá tudo em ordem, porque é isso que importa para um cavaleiro. Então, sem perceber, ele já tinha começado a traçar tal caminho, não começando a enxergar exatamente as coisas como deveriam melhor, só enxergando parcialmente aquilo que estava acontecendo. E um desses episódios ocorre quando ele chega numa região que é conhecida pela presença de um cavaleiro invisível, que derrota a todos quase instantaneamente. Pois quando ele vai lá e chama o cavaleiro para lutar com ele, ele simplesmente é derrubado do nada da sua cela. E assim vai todas as vezes que ele pega e tenta convocar o cavaleiro, mostrando simplesmente que não há como ele se defender de algo que ele não enxerga. Ele começa então a tentar rastrear todas as histórias e acontecimentos envolvendo esse cavaleiro, até chegar num reino bem escondido que ninguém tinha ouvido falar. Nesse reino tinha inclusive uma corte real diferente, e ao entrar lá dentro, ele pergunta do cavaleiro invisível e descobre: ele é o nosso grande guardião e protetor, senta todos os dias na mesa próximo do rei. Então ele vai lá, discretamente senta, ele é sempre colocado de forma extremamente calorosa lá dentro, ele tem super cordialidade com ele todos do reino, e ele retribui simplesmente cortando a cabeça do nada com uma adaga do cavaleiro que vestia a armadura de invisibilidade. O rei fica furioso, dizendo: você matou meu irmão! E nesse momento começa uma grande luta entre os guardas e o cavaleiro Ser Balan. E no meio desse combate, ele acaba indo até os aposentos reais, e do qual acaba novamente se separando com o rei e matando o rei no meio do combate. De repente, nesse processo, as paredes começam a rachar, pedras começam a cair, e a voz de Merlin começa a ecoar à distância: seu tolo! Aqui estavam parte das relíquias sagradas do Cristo. Você pegou e matou seu guardião. Você não tentou nem descobrir quem era ou por que fazia suas ações, o cavaleiro invisível, sua corte. Olha só o desastre que você fez. Então, ele sai de lá porque, devido à morte da família real sagrada, todo o castelo e seus tesouros lendários começam a ser destruídos no processo. Prosseguindo, então, ele acaba pegando, nesse processo, descobrindo que algumas das relíquias sagradas, como a própria lança do Cristo, Longinus, a lança de São Longinus, estava lá dentro. E para completar, ele resolve ir para o local mais distante possível para poder pegar, relaxar a cabeça, e ele vai até um castelo onde ele fala que, não, para entrar no castelo, todo mundo aqui tem que pegar e enfrentar o desafio da ilha. Ele diz: o desafio da ilha? Que desafio é esse? Tem um cavaleiro poderoso lá, e você só tem direito a ficar uma noite aqui se você no dia seguinte você pegar e desafiar o cavaleiro. Ele disse: tudo bem. Então à noite ele pega, descansa, consegue relaxar e ganha uma armadura totalmente nova para ele. Só que quando ele vai para a ilha,
ele pega, vê um poderoso cavaleiro vestido dos pés da cabeça com um traje vermelho vivo, vermelho sangue, e vai lutar impiedosamente contra ele. Os dois se golpeiam mutuamente, o sangue começa cada vez mais a jorrar, até que quando os dois estão quase mortos, quebram o capacete um do outro e percebem que, na verdade, Ser Balaam estava lutando contra o próprio irmão, que tinha caído também naquela armadilha da outra vez que tinha ido lá e virado o guardião da ilha. Porque quando você mata o guardião da ilha, você fica eternamente preso lá até alguém o substituir como guardião. E como Ser Balaam não estava usando a armadura tradicional dele, mas uma outra armadura dada, assim como foi a armadura vermelha, uma outra armadura dada justamente por aquele castelo, o seu irmão também não conseguiu reconhecê-lo. E assim, os dois caem em campo de batalha com nos seus últimos segundos, Ser Balaam rejeitando completamente a espada dele, torcendo para nunca mais atormentar ninguém. A espada então pega, acaba caindo no mar e se forma uma pedra mágica arrastando aquela pedra. O espírito dos dois agora guarda essa ilha e aquela coisa. Se você ver a espada lendária da pedra, pode não ser Excalibur, pode ser a espada amaldiçoada de Ser Balaam. E aqui vimos a origem melhor, as raízes e as influências das histórias envolvendo itens amaldiçoados, armas sagradas que na verdade são malditas. E vocês conhecem outras lendas desse tipo? Querem usar esses elementos de repente em alguma aventura de RPG sua e gostariam de comentar os resultados aqui embaixo? Coloque aqui embaixo, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo.